quando a gente pensa que o indivíduo está lá no cantinho dele e de alguma forma chega uma nova situação, chega uma nova vivência, e essa vivência ela vem carregada por uma força afetiva muito grande, ela mobiliza uma tensão muito grande, ela descarrega sobre aquele indivíduo uma série muito expressiva de afetos e uma série muito maior do que a capacidade dele de conter esses afetos, naturalmente, em torno disso, vai se formar um padrão, que é um padrão de defesa arquetípica. Essa defesa, o que é o arquétipo aí? O que é arquétipo? É aquilo que é arcaico, ao mesmo tempo, e típico também. Arcaico por quê? Porque atravessa a história desde sempre, né? E típico porque ele se repete com uma certa constância, com uma certa unidade, ele tem ali uma forma de manifestação que faz com que ele seja reconhecido com facilidade através dos tempos, através dos locais. A gente consegue perceber isso. Nessa personificação desse afeto, né, na personificação dessa emoção, o que vai aparecer é uma progressão de uma personagem dentro de nós. É como se aquele complexo que surgisse a partir desse momento, a partir dessa experiência, ele fosse um personagem precocemente amadurecido. Ele vem com muita força, ele vem com muita ênfase, porque ele bebe diretamente do arquétipo. Então ele vai trazer, é como se a capacidade de individualização dele ainda tivesse muito comprometida. Ele vai beber direto da fonte arquetípica. E na fonte arquetípica aquilo ali já é completo, aquilo ali já tem uma estrutura muito maior, muito mais bem... já tem um lastro bem formado. Não é assim? Quando a gente pensa na espécie, numa imagem genérica de um determinado tema, aquilo dali já vem com uma composição muito maior, muito mais bem efetiva, muito mais bem elaborada. À medida em que se forma essa defesa arquetípica, ainda não se teve experiências suficientes para poder lidar com aquele mesmo tema, para dar essa mesma estruturação. Então, de onde que vai vir essa estruturação? Do próprio arquétipo. Isso vai se apresentar como um amadurecimento precoce dessa imagem de defesa. Amadurecimento no sentido de aquilo estar muito mais filtrado, de aquilo estar muito mais cristalizado. Só que também a gente tem que pensar que o indivíduo ele não dá conta do arquétipo todo, não é? A gente não tem como experimentar o arquétipo de uma forma total e abrangente. Nós vamos experimentar só um pedaço daquele arquétipo. Não é assim? Então, essa estrutura de defesa que vai se apresentar, ela vai ser uma estrutura sobre-humana. Ela está para além da capacidade do que seria o facilmente aceitável pelo humano. E aí ela também vai ter uma estrutura que é uma estrutura desmedida. Ela vai ter a medida que é a medida mais próxima do arquétipo do que a medida do humano. É como se um Deus viesse tomar conta da gente. Um dos milhares incontáveis deuses que são os arquétipos, viesse pessoalmente tomar conta da gente. Assumisse uma forma dentro da gente para poder tomar conta. Que Deus? Qualquer um. Esse talvez seja o grande enigma. Nós nunca sabemos qual vai ser a imagem arquetípica que vai ser evocada a partir do trauma. Algum Deus, muito provavelmente, que se dialogue com aquela situação, que tenha alguma pertinência com aquela situação, vai se manifestar. Aquele arquétipo vai tomar a dianteira daquela situação. Mas pode ser qualquer um. Pode ser a imagem da sensual, por exemplo. Né? E que vai sensualizando o tempo todo. E que vai se defendendo a partir dessa sensualidade. Pode ser a imagem do juiz.
que vai julgando o tempo todo e que vai assumindo o tempo todo essa função de qualificação da realidade. Pode ser uma imagem do intelectual, aquele que vai se defendendo o tempo todo a partir da intelectualidade, que vai burilando, vai refinando essa intelectualidade como uma estratégia de defesa. Pode ser a da mãe, pode ser a do professor, pode ser... A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o arquétipo que vai vir para salvar aquele indivíduo que está lá numa ansiedade que é uma ansiedade de desintegração. Ele está lá falando, ih, pronto, agora acabou. Né? Aí vem aquela força e fala, não, calma, não acabou, eu estou aqui e vou te defender. Esse é o nosso ponto de partida. Tá? Nisso, nós vamos ter uma distinção básica entre dois personagens. Não é? Mais uma vez, aquela situação dual vai se apresentar. De um lado, nós vamos ter um eu progredido que defende, e do outro lado, um eu regredido que é defendido.